Vamos fazer o seguinte. Se alguém tiver pitaco, levanta o dedo aí, tá? Essa aqui eu vou começar com o professor Jorge, porque a gente tem falado de calçadas aqui há alguns dias. Há pouco tempo, vídeos aqui, a gente criticou bastante a situação das calçadas aqui pela cidade. E aí, tem um levantamento que foi feito aqui na cidade e ele diz o seguinte, que 61% das calçadas de Maringá não atendem a 3 dos 5 critérios de qualidade que foram estabelecidos aí nessa pesquisa que foi realizada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano aqui de Maringá, do Plamob. São eles dimensionamento, a faixa livre de circulação mínima, as condições de pavimentação, se há rampas e ou se tem piso tato. De acordo com esse levantamento, apenas 4% das calçadas atendem aos 5 critérios de qualidade estabelecidos pela pesquisa e 35% atendem de 3 a 4 critérios. Ao todo, foram mapeados 1.696 vias para pedestres aqui na cidade e o diagnóstico foi determinado a partir da análise das principais vias do município. Professor Jorge, significa que aquilo que a gente tem comentado aqui agora está referendado aí por essa pesquisa do Instituto de Planejamento aqui da cidade. Ô Paulo, isso significa que as calçadas não são boas para as pessoas, né? É isso que você está dizendo com esses percentuais. Mas também a situação das ruas está complicada, né? Muito buraco. Então também os veículos aí têm seus problemas. Uma discussão que me parece relevante é o número de acidentes que aí não vieram, são as quedas do mesmo nível. Que quando você está caminhando numa calçada, torce e termina caindo. Eu já vi várias vezes esses fatos ajudando pessoas mais idosas, pessoas mais jovens, no geral, são pessoas que têm ali uma fratura, um machucado significativo. E é porque não é uma questão só de pedotátil, é uma questão da irregularidade das calçadas. Vou lhe dar um exemplo. Na Avenida Colombo, entre a Avenida Paraná e Avenida Mandacaru, 19 de dezembro. Lá está sendo colocada aquela guia, né, pedotátil. Mas quando você vê a calçada onde está sendo posta essa guia, que é nova, toda aquela material novíssimo, você vê que todo o entorno, toda a calçada não tem condições de poder circular nela. Então, a análise é uma análise parcial que foi feita também. Porque quando você analisa, olha, eu tenho ali para as pessoas poderem usar como guia, tudo bem. E isso está sendo dado como ordem em todos os bairros de Maringá. Mas a calçada, quando analisada no seu conjunto para as pessoas caminharem, ela está em péssimas condições. E aí eu colocaria esse exemplo e podemos ver aqui também, outro dia no colégio, ali pela Avenida 19 de Dezembro também, que é uma escola estadual, o Ângelo terminou publicando a imagem de uma ciclovia que está na calçada. Então você tem aí a situação dupla, a ciclovia em péssimas condições e a própria calçada em péssimas condições. Agnaldo Vieira? Eu fico é um fato que acontece na cidade, né? Mas nessas ruas com um aclive bem acentuado, o desnível das calçadas, né? Das residências, né? Geralmente nos bairros onde tem mais esses aclives. E realmente para um cadeirante é muito difícil. E não tem muito o que fazer, né? Porque às vezes o desnível da rua faz com que as residências, os imóveis acompanhem obviamente, esse desnível e as calçadas realmente ficam com degraus muito grandes e fica difícil para a engenharia, inclusive, acertar isso, né? Não sei como é que pode-se melhorar essa diferença de uma calçada para outra com um degrau tão acentuado como tem, né, nos bairros onde essas ruas são bastante íngremes, por exemplo. Agnaldo, fora isso, ainda só para acrescentar no que você está falando, além dessa situação da diferença de altura e da divisa, né, ali de um terreno para o outro, tem morador que constrói mureta, dividindo também a calçada. No centro não, mas nos bairros a gente pode observar isso se andar pela cidade, né? Então... talvez acredito, né, que às vezes o imóvel ao lado talvez ainda não esteja pronto, né? Então, para segurar
não deixar que invada a terra, a sujeira, o barro, né? A pessoa faz. Mas depois o imóvel é construído e a pessoa esquece de tirar aquilo e fica com essa muretinha dividindo as duas calçadas. Realmente é uma coisa que tem que ser fiscalizada. A questão de... Até tenho no meu blog lá, o Passeio Público de Maringá, que eu publico fotos de cada coisa doida que tem na cidade. E é complicado, porque se você for fiscalizar, levar do jeito que está a lei, numa situação que o país vive hoje, é complicado para a pessoa de bairro, por exemplo, ela refazer ou colocar de acordo com o que a lei exige. Eu acho que isso tinha que ser feito no momento em que se dá entrada no processo na prefeitura, a prefeitura fazer o acompanhamento para evitar isso. Uma coisa que me incomoda também é esse pessoal que está quebrando calçadas inteiras e refazendo 100%. A lei manda você dar pelo menos um terço para o pedestre andar. A prioridade é do pedestre. Passeio público é para pedestre. Via de rolamento é para carro. Então, isso tem sido moda. E a fiscalização, me parece, nesse caso, vou apanhar, mas tá pecando. Há muita reclamação em torno disso. Mas Maringá sempre teve isso, nada de novo. Infelizmente, são os males de cidade grande. Fernando, você tem algo sobre calçadas para falar? Afinal de contas, a gente anda sobre elas todos os dias e a gente fala muito pouco disso, né? A condição delas realmente são ruins, em sua maioria. Isso depende da prefeitura e manter uma fiscalização através dos órgãos competentes. Aqui em Curitiba, sim, as calçadas são um pouquinho melhor organizadas. O que existe bastante aqui na cidade é que você, de tempo em tempo, tem que refazer a calçada porque plantaram árvores que não são nativas e com tendência de ter raízes internas grandes e profundas que vão estourando o calçamento. Aqui o problema é muito grave, Paulo Caetano. É só um pitaquinho, vai. São duas coisinhas. Maringá, os passeios públicos estão sendo invadidos por grama sintética. Um absurdo. Existe um projeto de lei do Dr. Manuel resolvendo isso, proibindo isso. Isso é coisa de enfeite, tem que ficar dentro da propriedade do sujeito, não no passeio público. Lá tem que ter espaço para poder escoar água. E segundo... mas a grama sintética é permeável. Depende da qualidade, mas mesmo assim não foi feita para isso e a legislação não permite. Não, mas passa água. Não é. Passa. Não é. E a outra coisa é o cumprimento do que a lei determina, que é uma parte que a obrigatoriedade da calçada ecológica. Na próxima prefeitura está sendo construída uma calçada, não tem nada de ecológico. Completamente impermeabilizada.